Vamos à correção de mais um de nossos simulados, né? Deixa eu voltar aqui para a gente começar a corrigir, né? É o simulado de número 11. Então vamos lá. Pergunta número 1. As marcas utilizadas para reduzir pontos de conflito entre veículos de tráfego em uma via são chamadas de... Letra D de dado, que é a resposta certa. Marcas de canalização, né? Nos simulados passados você já viu o que é uma marca de canalização. Pergunta de número 2. Transitar com o veículo sem os documentos de porte obrigatório resulta em... Letra C de casa, que é a resposta certa. Retenção do veículo até apresentar os documentos, mais multa e infração leve, não é? Pergunta de número 3. A placa A3A informa. Letra B de bola, que é a resposta certa. Pista sinuosa à esquerda. Pergunta de número 4. Nos sinais luminosos são usadas cores com os seguintes significados. Letra A, que é a resposta certa aí. Amarelo, para atenção. Vermelho significa pare. E verde significa siga. Pergunta de número 5. O condutor poderá fazer gestos com os braços para fora do veículo, previsto na legislação, para sinalizar com mais segurança algumas manobras no trânsito. Quais são essas manobras, né? Letra A, que é a resposta certa aí. Dobrar à esquerda, né? Dobrar à direita e diminuir a marcha ou parar, né? Nós temos aí, ó. O primeiro quadro de cima da esquerda significa dobrar à esquerda, dobrar à direita, desculpa, a mão levantada e apontada para o lado da direita, significa dobrar à direita, né? A mão estendida, né, para fora do veículo, significa dobrar à esquerda, né? E quando bota a mão balançando para o lado de fora, significa que ele está diminuindo a velocidade, tá ok? Então, pergunta de número 6. A placa R32 regulamenta o quê? Letra A, que é a resposta certa aí. Circulação exclusiva de ônibus. Pergunta de número 7. A placa A24 avisa o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Obras. Pergunta de número 8. É proibido estacionar o veículo. Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Ao lado de outro veículo em fila dupla. Pergunta de número 9. Quando o pedestre estiver atravessando a via transversal em que o veículo for entrar, o condutor deverá fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Dar preferência ao pedestre. Pergunta de número 10. Todo veículo em movimento, quando não houver faixa especial a ele destinada, deve ocupar que faixa? Né? A faixa, né? Letra B de bola, que é a resposta certa. A faixa mais à direita da pista de rolamento, né? Pergunta de número 11. Para ultrapassar, e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor do veículo automotor poderá fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Circular pela contramão, desde que a sinalização assim o permita, né? Resposta de letra C. Pergunta de número 12. O condutor para uma circulação segura deve fazer o quê? B de bola, que é a resposta certa. Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Pergunta de número 13. Um comportamento seguro no trânsito é fazer o quê? Letra A, que é a resposta certa. Manter acesos os faróis baixos do veículo à noite, quando em movimento. Pergunta de número 14. O condutor no trânsito deve ter percepção em respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo que, letra B de bola, que é a resposta certa, ele tem que ser cuidadoso e atento. Pergunta de número 15. O condutor defensivo
antes de realizar uma ultrapassagem deve fazer o quê? D dado que é a resposta certa. Indicar com antecedência seu propósito por meio da luz indicadora de direção, que é a seta, não é? Pergunta de número 16. O condutor, para ver e ser visto nas diferentes situações de trânsito, deve fazer o quê? Letra A, que é a resposta certa. Manter acesas as luzes externas do veículo e usar farol baixo, desde o pôr do sol até o amanhecer. Pergunta de número 17. Em um cruzamento sinalizado, um comportamento seguro para o condutor deve ser o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sinalizar suas intenções e seguir sem hesitação quando a condição for favorável. Letra C de casa. Pergunta, de número 18. Assumir um comportamento seguro significa o quê? D de dado, que é a resposta certa. Perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Pergunta de número 19. Conhecer onde estão instaladas atividades comerciais, bancárias ou grandes indústrias, O que permite, Letra B de bola, que é a resposta certa. Permite uma circulação segura, rápida e a definição de percursos mais adequados. Pergunta de número 20. Em descida de serra, em declive, o procedimento correto para não forçar os freios e nem aquecê-los em demasia é fazer o quê? D de dado, que é a resposta certa. Descer com o câmbio engrenado. Câmbio é marcha, São as marchas. É descer com a marcha engrenada, Se o morro for muito a pique, desce na primeira. Se for menos a pique, desce numa terceira ou numa quarta, O que não pode é descer um morro, uma descida com o carro no neutro ou ponto morto, quando não está em marcha nenhuma. Pergunta de número 21. Quando a vítima de acidente para de respirar, deve-se fazer o quê? Procurar restabelecer a sua respiração. Então, o que a gente vai fazer? Massagem cardíaca, Ou ventilação mecânica. Só que a ventilação mecânica através do boca a boca não é permitido mais, em caso de primeiros socorros. O que mais ajuda é a massagem cardíaca, é quando você faz, aquelas pressões no tórax, da pessoa acidentada. Pergunta de número 22. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar quem? Letra A, que é a resposta certa. A polícia militar, não é? Pergunta de número 23. Uma das regras fundamentais de primeiros socorros é, letra B de bola, que é a resposta certa, não agir por impulso ou por instinto, Pergunta de número 24. Um dos procedimentos corretos a ser adotado na ocorrência de quadro de hemorragia externa logo após acidente de trânsito no local é fazer o quê? Letra B de bola, que é o quê? Comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. Muito obrigado e boa sorte na sua prova.